Vamos exercitar mais um pouquinho o nosso olho de artista? E aos pouquinhos a gente vai desbloquear, ativar, amplificar e potencializar o nosso olho de artista. Lembrando que eu não estou me dirigindo aqui necessariamente a artistas, pesquisadores, historiadores da arte, pensadores, e sim as pessoas comuns que gostam de arte, que apreciam a arte ou as artes, buscam conhecimentos, informações e técnicas para a leitura e o entendimento das obras de arte, para amplificar, potencializar essa experiência, essa vivência. Meu nome é Marli Fronza, eu sou artista visual e arte educadora. É um prazer imenso ter você aqui. Quando nós consumimos um produto, seja ele qual for, é interessante sabermos a procedência, de onde ele vem, como ele foi produzido ou fabricado. E se nós aqui estamos consumindo arte, é interessante a gente saber de onde vem essa arte. Ou seja, a outra ponta é o artista. Então, quem é esse ser? Quem é o artista? Como ele vive? Onde ele vive? Onde ele produz? Como ele produz? Qual é o processo criativo dele? A gente precisa entender e lembrar que a arte é subjetiva. Então, ela abre um leque de possibilidades. E da mesma forma, o artista. Não dá para enquadrar um artista, não dá para colocar o artista dentro de uma caixinha com categorias ou com padrões engessados. O historiador Gombrich diz que não existe arte, e sim o artista. Então isso reforça mais ainda o nosso interesse de entender e conhecer o artista. Então o artista tem espaços específicos, tem pensamentos específicos, poéticas. Eu gostaria de, antes de tudo, ressaltar que talvez em algum momento você sinta aqui alguma dificuldade, não sei se é o seu caso, mas eu tento falar para que todos possam entender. Então, assim, talvez você encontre uns termos novos, diferentes, uns nomes de artistas, umas coisas novas, e isso cause um estranhamento. Mas eu sugiro que você não se estresse com isso. Deixa fluir naturalmente. Quem é o artista? Que ser é esse? Será um ser iluminado, um deus, uma deidade? Alguém que recebe informações, inspirações do além? Ou será alguém que pesquisa, alguém que trabalha, alguém que está focado no objetivo, alguém que tem o olho desbloqueado? Você já deve ter ouvido falar dos 90-10 ou 10-90. 10% de inspiração e 90% de transpiração. Sim, é muito trabalho. Às vezes a gente vê uma obra do artista, mas a gente não sabe que ele já fez lá 50 obras e ele apresenta aquela obra. E quem vê pensa, nossa, né, isso veio de onde? Né? Como que isso chegou? Que coisa tão especial. Então é importante a gente desmistificar um pouco isso. Algumas características podem ser comuns nos artistas em geral, assim como o brilho, a essência, a
curiosidade, o interesse pelas coisas, seja do mundo externo, seja do mundo interno, a inquietação e a subversão também. Então o artista ele tenta sempre buscar novos caminhos, novas formas, criar coisas diferentes, surpreender, impactar. E eu penso que a essência do artista é exatamente esse olho de artista, que é, como eu já falei, essa capacidade de transcender as camadas, de ver além das aparências. Então, algo que para as pessoas em comum passa batido, de repente chama a atenção do artista. Ele traz aquilo para a poética. O artista é como se fosse uma anteninha que fica captando as coisas e ele chama para si, ele digere e devolve em forma de arte. Nem sempre fácil de entender, às vezes bem difícil, às vezes bem impactante. Então, aí entra a nossa parte como fruidor da arte. A gente vai usufruir, tentar entender, ler, apreciar essa obra. Posso gostar, posso não gostar, pode me servir, pode não me servir, mas alguma coisa fica. Existem artistas que estudam muito, que pesquisam muito, eles chegam a níveis assim absurdos de profundidade, que fica até difícil acessar. Então, eles fundamentam a sua estética poética em conceitos filosóficos, em argumentações fortes que sustentam a obra. E às vezes essa argumentação é até mais forte do que a própria obra. Então o conceito, a ideia é a arte. Como, por exemplo, a arte conceitual, que é uma arte de vanguarda que surgiu lá na década de 60, década de 70, que sustenta justamente essa coisa da ideia, do pensamento poético. É mais um conceito, uma ideia, do que a estética, a aparência da obra. Então a gente pode citar, por exemplo, um nome que é fundamental nesse processo, que é Marcel Duchamp. Ele é francês. Então ele criou polêmica que levantou poeira que até hoje não baixou, com as suas obras A Roda de Bicicleta, onde ele pega um banquinho branco, uma roda de bicicleta preta e sobrepõe uma na outra. E aí o que aconteceu? Ele tirou as funções, não dá mais para sentar naquele banquinho e a roda da bicicleta não cumpre mais a sua função. Ele criou uma outra coisa e com isso ele inaugura o ready-made, que é o ready-made, que é o uso das coisas prontas. E isso vem até hoje. Uma outra obra que é extremamente polêmica e tem uma história fantástica, mas num outro momento a gente destrincha mais isso, é A Fonte, onde ele vai numa loja e pega um urinol. Aí ele altera o nome, coloca ali R. Muth, e tem todo o processo para entrar na exposição e coisa e tal. Isso gerou até uma questão numa Bienal de São Paulo, que tem uma questão que eu gosto muito, que é assim, uma coisa é outra coisa quando muda de lugar? Pensa sobre isso. Uma coisa é outra coisa quando muda de lugar? Será? Ou seja, basicamente, a gente vai explorar isso em outra situação, mas basicamente, se está lá na loja, é um urinol. Se foi para um espaço expositivo, com uma outra aura, com outro pensamento, então é uma obra de arte.
Reflita sobre isso. Muito doido, né? Um outro exemplo interessante da arte conceitual assim, existem muitos artistas que trabalham nessa linha e que foram expoentes da arte conceitual. Mas só para citar, a Yoko Ono, esposa do Beatle John Lennon, ela é artista visual e ela pertencia ao grupo chamado Fluxus, que tinha essa pegada da arte conceitual, tanto que os dois se conheceram numa exposição dela, onde ela expunha uma obra chamada, na tradução, Pintura no Teto. Tinha uma escada, a pessoa subia nessa escada, lá em cima tinha uma lupa, e ela pega essa lupa e consegue enxergar o que está escrito lá no teto. Estava escrito o quê? Yes. E o John Lennon disse que ficou muito aliviado por encontrar essa palavra, yes. Sim. E não, outras coisas ou algum palavrão, e sim, yes. É no mínimo curioso, interessante. Isso leva a grandes reflexões e debates, se é, se não é, enfim, vai pensando sobre isso, vai colocando ali no seu arquivo. Existem artistas que são obcecados pela técnica, pelo domínio, pelo aprimoramento técnico, como pintores acadêmicos, como gravuristas, desenhistas. Então, eles estão inseridos dentro de uma questão que demanda muito domínio técnico. O gravurista, por exemplo, ele precisa, primeiro, dependendo da matriz que ele vai trabalhar, né? Se é madeira, ele vai entalhar, se é metal, ele vai trabalhar de outra forma, se é a pedra, ele vai trabalhar de outra forma, mas depois precisa também imprimir isso. E tem assim que ter um cuidado extremo, mexe com tinta, com prensa, com tudo mais, então precisa dominar essa técnica. Tanto que às vezes nem é o artista que produziu, que trabalhou a matriz, que faz a impressão das peças no papel. Às vezes não é a mesma pessoa, né? O desenho também, se é um desenho técnico, se é um desenho acadêmico, exige todo o conhecimento de perspectivas e proporções, assim como a pintura. Então eu cito como exemplo um artista brasileiro que é Almeida Júnior, e que ele tem assim obras expostas na Pinacoteca de São Paulo. O interessante é que Almeida Júnior, ele nasceu no dia 8 de maio de 1850. Aí ele foi assassinado. No centenário do seu nascimento, foi então oficializado o 8 de maio como sendo o dia do artista plástico. Legal, né? Então a obra que eu apresento aqui para você é Caipira Picando Fumo. Vale a pena você pesquisar ali na internet, se puder ver essa obra, está lá na Pinacoteca. Se você puder ver pessoalmente, maravilha. Caso contrário, olha aí no livro, baixa na internet, você abre e vê detalhes. É muito rico e muito interessante. E tem essa temática toda do campo, do caipira, da coisa regional. Em contrapartida, existem artistas que não têm nenhuma formação acadêmica e nem buscam e nem têm interesse nisso, né? Eles são autodidatas, eles vão desvendando, destrinchando a coisa sozinhos e vão fazendo do jeito deles. Não tem assim esse apego às questões acadêmicas, ao desenho, o estudo de cores, perspectiva, proporções, nada disso. Eles não se prendem a essas regras
tradicionais, eles vão criando do jeito dele, flui espontaneamente. Tanto que eles até criam, às vezes, produzem seu próprio suporte, a sua tela, a sua madeira, seu objeto, produzem a própria tinta, às vezes com terra também, produzem os seus pincéis, os seus materiais. Então, tanto quando eu falo isso, é tanto na área de desenho quanto de pintura, como qualquer área, a área da cerâmica também, por exemplo, né? Tanto que eu vou citar aqui 3 exemplos interessantes. Esse tipo de arte é denominado como arte primitiva ou ingênua ou naif. Lembrando que naif, na verdade, é uma palavra francesa que significa ingênua. Então, você pode utilizar esses 3 termos. No entanto, quando a gente fala arte primitiva, a tendência é que nos remeta à pré-história, à arte rupestre. Então, a arte naif ou arte ingênua é essa arte que não se sustenta nessas técnicas tradicionais, e essa é a riqueza. Pensa, se um artista que trabalha dessa forma, ele for aprender, estudar as técnicas acadêmicas, ok, pode ser interessante e tal, mas existe também um risco de ele meio que se perder nessa coisa, ele meio que perder a identidade, ele não fica nem uma coisa nem outra coisa, tá? Mas isso é só para pensar. Então eu trago como exemplo aqui o cara que foi considerado o pai da arte naif, que é Henri Rousseau, um francês. E assim como tantos outros artistas, tantas outras histórias, o percurso dele não foi fácil, ele não vivia da sua arte. Ele era, na verdade, um escriturário de um escritório de advocacia, parece. Então, ele produzia a obra dele. Pensa, nós estamos falando em torno de 1900, por aí e tal. Na França, quem vivia nessa época? Lembra, né? Era efervescência cultural, tava lá Pablo Picasso, Matisse, Monet, aquela galera toda produzindo com altos conhecimentos e pensamentos e não sei o quê. Aí vem um cara que nem vive de arte e tenta inscrever uns trabalhos num salão de arte. O que acontece? Ele foi ridicularizado, porque ele não usava todas essas técnicas. Não que essa galera dessa época fosse presa ao tradicionalismo, mas o trabalho dele era diferente. Ele não se prendia a questões como proporções, como perspectiva, né? Tanto que você pode ver, de repente, uma flor que seria pequena, ela fica gigante. No caso específico dessa obra, que é o sonho, os planos estão muito juntos, não dá muito bem para você entender o que é primeiro, segundo, terceiro plano, tá um pouquinho misturado, né? Até dá para entender, mas tá um pouquinho misturado. Então, ele usa também as cores de uma forma que não parecem reais. Mas você observa que nesse caso ele tem um domínio da técnica de pintura e tem uma riqueza muito grande nesse trabalho, mas à época não foi reconhecido. Lá pelas tantas ele teve apoio de alguns artistas e tal, mas a maioria era contra, rejeitava. E assim como Van Gogh, como tantos outros, hoje uma obra do cara é altamente reconhecida, considerada e valorizada. Para ver como a coisa anda, né? Como o jogo vira. Um outro exemplo que eu trago aqui é a pintora brasileira Djanira. Não dá para ver direitinho na obra Santana de Pé como a pintura dela é simples, é ingênua, e daí vocês podem pesquisar tantas outras obras
dela, que tem toda essa questão de proporção e tal, então causa um pouco de estranheza para quem está mais habituado com as regras acadêmicas, né? Então ela usa ali, é uma pintura simples, com cores básicas, sem o requinte, aprimoramento da pintura acadêmica. Mas evidentemente que tem o seu valor, o seu espaço e o seu reconhecimento. Um outro exemplo é o mestre Vitalino. Então, o mestre Vitalino é brasileiro, nasceu em Caruaru, no Pernambuco. Existem famílias inteiras que trabalham na produção de peças com barro. Um outro momento eu vou falar bastante sobre isso. E o mestre Vitalino foi um artesão que se destacou pela qualidade das suas peças, pela temática das suas peças, mas você observa claramente também essa questão da proporção, a questão das cores, mas tem uma riqueza muito grande, tanto que de artesão, ele é considerado hoje como um artista importante que representa o trabalho do barro no Brasil. E olha que interessante, e você pode pensar, começa a pensar já, pô, mas então, artesanato, arte, como é que é essa questão de arte e artesanato? Por que uma coisa é arte, outra coisa não é só artesanato? Então, deixa no ar que a gente vai fazer uma apresentação específica sobre isso para a gente levantar e refletir sobre essas questões. Diferente dos músicos, dos bailarinos, dos atores que costumam andar em grupos, em trupes, o artista visual, ele é mais introspectivo, ele tem um trabalho mais solitário. No entanto, ao longo da história, formaram-se vários grupos, onde os artistas compartilhavam de um mesmo pensamento, mas trabalhavam individualmente. Então, eles compartilhavam essas ideias. Isso é bastante produtivo, isso instiga e estimula cada um na sua produção individual. Como grupos de dadaístas, surrealistas, impressionistas, concretistas. Há casos em que se criavam até manifestos, como fez o Marinetti no Manifesto do Futurismo, e tinham até regras rígidas para isso, pensamentos bem rígidos, né? Como no exemplo que eu falei da Yoko Ono, do grupo Fluxus, como houve em São Paulo o grupo Santa Helena, do qual fazia parte Volpe. E hoje existem os coletivos de artistas que às vezes trabalham junto no mesmo espaço, inclusive, cada um trabalhando no seu projeto ou às vezes desenvolvendo um projeto em grupo. Então é bem interessante pensar nessa questão da pessoa, do artista, de como ele se insere nesse contexto, a individualidade dele dentro do pensamento de um grupo, como que funciona isso, como que ele se relaciona nesse meio, nesse grupo, com outros artistas. Existem artistas que executam o seu trabalho ao ar livre, como os impressionistas faziam, como o Van Gogh fazia, pega lá uma mochila, põe as tintas, os pincéis, as telas, o cavalete e vai para o campo de batalha. Então monta lá, para quê? Para capturar aquela paisagem, para incorporar aquela atmosfera, capturar aquelas luzes e aquelas cores. Então, o impressionista tinha muito isso. Até hoje, a gente tem artistas que trabalham dessa forma. Então, eu mostro aqui como exemplo uma pintura, veja bem, uma pintura feita por
Edouard Manet, que está representando o Claude Monet no seu barco. Então, ele pintando no barco, ele transformou um barco em ateliê, tinha lá seu material todo de pintura, ele tinha assim um interesse muito grande pela questão das águas, da luz e tudo isso. Então, era muito comum esses artistas trabalharem no espaço aberto. Leva lá seu cavalete, as suas coisas, monta e fica pintando. Só que a luz muda, né? Então, às vezes, precisa ser um pouco rápido para capturar aquele momento. E talvez pintar e muito provavelmente, na verdade, pintar uma paisagem no espaço tem assim uma questão diferente de pintar por fotografia. Mesmo, às vezes, o próprio artista faz a fotografia do lugar, daí talvez seja mais bacana, talvez ele tenha capturado aquela atmosfera e tudo mais, né? Mas são questões para refletir. Você vê que eu coloco bastante questões para refletir. Eu não estou aqui para te trazer verdade, eu estou para te instigar a pensar. Paulo Freire já falava, não adianta você saber ler uma palavra, juntar uma letra com outra e transformar numa palavra. Você precisa entender o sentido, você precisa interpretar. E não é outra pessoa que vai fazer isso por você, você que precisa fazer. Mesmo tendo um estímulo, um incentivo, depende de você. A minha função é te cutucar, vai, pensa, e olha isso, como seria, e aquilo, o que você acha? Pensa, me fala, o que você acha, né? Vamos abrindo aí o nosso olho de artista, vai abrindo umas frestinhas aí no olho de artista. Tudo isso implica, tudo isso faz parte do processo. Também tem essa obra do Joaquim Sorolla e Batista, que é um pintor espanhol, que ele fala Maria pintando ao ar livre. Então, tanto como o Manet, que pintou o Monet, que estava pintando outra coisa, o Joaquim Sorolla pintou a Maria, que estava pintando uma paisagem, né? Estava pintando ao ar livre. E ainda nessa questão de trabalho no espaço externo, no campo, na rua, a gente pode falar da galera do grafite. E eu trago como exemplo os irmãos, os gêmeos, os irmãos Otávio e Gustavo, que são os famosos gêmeos, que eles usam como suporte o quê? Muros, paredes, parede inteira de um prédio, postes, objetos, pilastras de ponte, uma série de coisas. E muitos artistas do grafite também hoje produzem em suportes móveis, como uma madeira, como uma tela, que vão para espaço expositivo. E ainda nessa pegada tem a pichação, que aí é uma questão à parte, que demanda, assim, dá pano para manga. Há quem diga que a pichação é arte, há quem diga que não, que é só vandalismo, mas aí tem muitas questões a se considerar. Então tem aqui um exemplo, enquanto o grafite é público, as pessoas conhecem quem faz o trabalho, embora há casos em que obras importantes são assim apagadas, né, por gestores públicos que não entendem. A pichação, o picho, é praticado de uma forma anônima, então tem toda uma questão de risco, de perigo, tem todo uma coisa mais subversiva mesmo, né? Então, mas vamos deixar aí, é ou não é arte?
Vai pensar, mais uma coisinha, põe ali mais uma coisinha para pensar. Pichação é ou não é arte? É arte ou vandalismo? Mesmo no caso de quem vai pintar na rua, ao ar livre, com cavalete, como a galera do grafite ou do picho, eles geralmente têm um espaço onde eles elaboram esses projetos. Então, um local de trabalho do artista, onde ele elabora projeto, onde ele produz, onde ele cria, onde ele transforma a coisa em arte, e muitas vezes é o mesmo lugar onde ele armazena a sua produção, chama ateliê. Atelier ou ateliê, que é o aportuguesamento da palavra, que é uma palavra francesa, atelier, e aportuguesou em ateliê. Ou hoje chama-se muito comum chamar de estúdio. Existem ateliês de artesanato, ateliês de costura, uma série de outras denominações. Mas assim, como são os ateliês? Então, o artista, ele pode ter um ateliê fora de casa, que ele se desloca todo dia, vai para lá, esquece da vida, não tem interferência de família, ninguém enchendo o saco, ele fica lá isolado trabalhando. Ou ele tem um espaço na própria casa, uma sala, um quarto, uma área destinada ao trabalho dele. Fica lá seu material todo, ele vai para lá e produz. Ou há casos em que o artista transforma a casa inteira dele num ateliê e cumpre todas essas funções, às vezes até como espaço expositivo. Alguns ateliês são limpinhos, organizados, cada coisa no seu lugar, outros são caóticos. O tamanho do ateliê é muito relativo. Se é um artista que trabalha com peças pequenas, delicadas, ou com desenho, ou com aquarela, talvez ele não precise de um espaço tão grande. Se é um artista que trabalha com madeira, com entalhe ou com escultura, ele pode talvez precisar de um galpão. A dimensão desse espaço está diretamente relacionada à sua produção artística, como ele trabalha. E esse espaço, esse ateliê, ele vai se transformando com o tempo. Ele é orgânico, ele vai se impregnando de memória, de história. Existe uma grande tendência entre os artistas visuais de ir acumulando as coisas, né? Então vai acumulando, vai guardando. Essa fotografia aqui, ela pode servir um dia para eu fazer tal coisa, essa peça para aquilo. Então existe essa tendência, mas aquele espaço, aquele ateliê vai ficando meio que a cara do artista. Vai se misturando o que é arte, o que é o artista, o que é o espaço do artista, o ateliê do artista. Tanto que muitos espaços, muitos ateliês, após a morte do artista, permaneceram intocados e, às vezes, abertos à visitação. Outros espaços foram, como no caso do ateliê de Joan Miró, do espanhol, ele foi totalmente recriado em Londres, com os mínimos detalhes. Então, como no caso do ateliê de Francis Bacon, foi totalmente transferido de Londres para uma galeria em Dublin. Pensa, cada detalhe, cada papelzinho rasgado, cada mancha de tinta,
cada tinta derramada, tudo foi transferido. Pensa no trabalho que um processo desse dá. O Francis Bacon morreu com 83 anos, então deu para acumular muita coisa. E é esse ateliê que foi totalmente transferido. O ateliê da Frida Kahlo, da mexicana Frida Kahlo. Todo organizadinho, bonitinho. Um outro exemplo é o ateliê do americano Jackson Pollock. Quem conhece o trabalho do Pollock, ele consiste em derramar tinta, é uma coisa bastante gestual. Então imagina se nesse processo ele vai se preocupar em não pingar uma tinta aqui e ali, tudo solto, né? Às vezes, ao longo da vida, o artista ele mudava de ateliê. Existem casos que fica por muito tempo, mas casos em que ele tem, ao longo da vida, 2, 3, 4 ateliês, momentos diferentes, né? Lembrando do ateliê do Claude Monet, né? Que era, provavelmente, um dos, né? No barco. Lembra disso, né? Nós falamos sobre o artista, sobre como ele vive, como ele produz as suas obras, um pouquinho, né? No espaço de trabalho que é o ateliê, e como esse ateliê ele é orgânico e passa a fazer parte do próprio artista. Na verdade, se mistura artista, arte, ateliê, é tudo uma coisa só. Assume uma personalidade, uma identidade. E aí a minha sugestão para você, como exercício, seria: observe o seu entorno. Olha para a sua casa, olha para o seu quarto, para um espaço que você goste na sua casa e veja o quanto você se identifica, o quanto esse espaço diz de você, da sua família, de você. E mais um pouquinho, estica mais um pouquinho e pensa assim, pensa que um dia algum museu vai expor alguma peça, alguma coisa que represente você. Que a pessoa o visitante vai ver e vai falar, isso é uma representação da pessoa tal. O que seria? O que te representa? Será que tem um objeto que tem uma história, uma fotografia, alguma coisa que você produziu? Será que uma música? Será que uma poesia? O que seria? Tenta pensar sobre isso. Às vezes uma joia. O que seria? O que te representaria? Se fosse para escolher uma coisa, o que te representaria neste mundo, nesta vida? Se você quiser compartilhar e deixar nos comentários, seria maravilhoso. Então eu te agradeço muitíssimo pela sua companhia até aqui. Um grande abraço e até logo!